Olá, meus irmãos, com a graça de Deus, conforme a bondade e vontade dele, em nome de Jesus, o Messias. Mais uma vez estamos aí, pela graça e misericórdia de Deus, dando continuidade aí à Epístola de Pedro, né? Hoje, 2 Pedro, capítulo 2. E o capítulo 2, a 2 Pedro é bem curtinha, né? 3 capítulos, né? O último a gente emendou o último da 1, o primeiro da 2, né? E essa segunda carta de Pedro é meio que uma despedida, né? Uma despedida dele da terra, né? Despedida dos irmãos, todas as igrejas que estavam espalhadas. Então, vamos continuar aí, né? 2 Pedro, capítulo 2. A minha versão aqui é hebraica, né? A mesma coisa, não existe outra Bíblia. Ela foi traduzida dos originais também, assim como a do João Ferreira Almeida, assim como a nova versão internacional, uma versão transformadora. É que a nossa língua portuguesa, pelo pouco que eu sei, que você sabe também, que a gente tem informações, ela é uma das línguas mais difíceis de aprender, né? Derivada do latim. Ah, viu? O cara aqui tá fera. Derivada do latim, porque é muito pronome, verbo. Então a gente usa uma palavra no presente, no passado, no futuro, no pretérito. Uma no sentido, tipo amor, fraternidade, gostar. Então é amar. Então, né? Conforme o tradutor, ele vai na percepção dele do significado profundo ou do que melhor seria, né? Mas o conteúdo é o mesmo, é tirado da mesma fonte. É que nem um escrever uma carta em português, um americano vai traduzir, vai ser a mesma, né? O mesmo sentido, né? Então, 2 Pedro, versículo 1, desculpa. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esse capítulo é interessante. Contudo, surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês. Sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo dessa forma sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas. Em sua cobiça, reinar sobre vocês em todos os sentidos, material, mental, não é espiritual. Porque, como já foi falado aqui, irmãos, só uma pausa, se for com o espiritual é servir, levar nas costas. O maior é o menor para Deus. Continuando aqui, no versículo 3. A punição deles, decretada há muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerte. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios mais baixos que o céu, reservados até o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, pelo contrário, preservou Noé, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo às cinzas e ruínas como advertência para aqueles que no futuro vivessem de forma ímpia. É uma sombra, né? Todos nós merecemos, até que Jesus fala lá, não pense que vocês não merecem o que aconteceu, tal, né? Só vocês lembrarem. Mas ele resgatou Ló, homem justo que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas sem princípios, porque os atos perversos que aquele homem justo viu e ouviu, enquanto vivia entre eles, atormentavam seu coração justo dia após dia. Lembrando que o justo não é aquele que é bonzinho, o justo é aquele que sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe
Esse é o justo, é isso que ele quer dizer. Ele sabe que a atitude daquelas pessoas não convinha com a forma de viver, não se negavam, como ele se negava, vamos dizer assim, né? Portanto, o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los. Especialmente aqueles que seguem sua antiga natureza em relação à lascívia e à obscenidade e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, esses falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Contudo, nem os anjos, embora sejam mais fortes e poderosos, levam à presença do Senhor acusações injuriosas contra eles. Essas pessoas, porém, agem sem pensar, como animais irracionais, gerados para serem capturados e destruídos, difamam coisas das quais não possuem nenhum conhecimento. Quando elas forem destruídas, sua destruição será total. Receberão males como castigo pelos males que causaram. Seu conceito de prazer é entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Essas pessoas são manchas e defeitos que revelam seus enganos enquanto partilham refeições com vocês. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Enquanto faz a ceia deles com vocês, entendeu? Refeições com vocês. Pois tem olhos de prontidão à espera de uma mulher que cometa adultério. Eles estão sempre ali, isso aí acho que é fácil. Pois tem os olhos de prontidão à espera de uma mulher que cometa adultério. Olhos que nunca cessam de pecar e têm o coração exercitado na ganância. Dessa forma seduzem os estáveis. Raça maldita. Essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Bilam ben Beor, que amou o salário da injúria, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga mudo falou com voz humana e refreou a insanidade do profeta. São fontes sem água, névoas impelidas pelo gosto do vento. Para elas foram reservadas as trevas mais densas, vangloriando-se de vantagens baseadas em nada. Brincam com os desejos da velha natureza. Se o velho homem entrasse em mim, aquele dia, não sei não, hein? A fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque as pessoas são escravos daquilo que as derrota. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Libertador, Jesus o Messias, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Sua condição posterior tornou-se pior que a primeira. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro. O cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para chafurdar na lama. Palavra poderosa. Então, Pedro está falando para vocês verem que o que eu tô falando não vem de mim e não vem de hoje. Mas ninguém que vê eu aqui falando veio falando alguma coisa contra o Evangelho. Já vi eles, porque tem que ter autorização deles, né? A minha incumbência foi o próprio Jesus. O meu testemunho veio dele. Eu falo pra vocês, irmão, eu sou como vocês, não sou super apóstolo, porque eu não sou faz de conta que nem um personagem fictício de cinema. Eu sou discípulo de Jesus. Agora, o único personagem que é aquele sem erros, sem defeitos, e sem erro, sem defeito, não é aquele cara tipo Superman. Tanto é que Jesus podia quebrar a cruz. Tanto é que Jesus podia... Não. A força dele era servir. Pois é na fraqueza, como está escrito por Paulo, que se aperfeiçoa o amor de Deus. Glórias, aleluias, Senhor, por nos mostrar isso. Pois isso que eu falei agora não veio do meu conhecimento. Eu sou apenas alguém que clama no deserto, como João Batista.
que eu diminua e ele cresça, que os meus desejos não sejam saciados, pois eles me fazem mal, eles me destroem, mas que a vontade do Senhor em mim e em você prevaleça, pois Ele sabe o que é melhor para mim. E Pedro está ali, né, advertindo contra os falsos líderes. O Evangelho fala claramente, meus irmãos, claramente. Você não vê porque só Deus pode mostrar para nós. Só não vê quem não tem o Espírito de Cristo. Desculpem, eu ia falar. Só não vê quem não tem o Espírito de Cristo. Essa é uma verdade. Mas não se preocupe, se eu e você não somos de Cristo, não vemos, Ele mostrará, esclarecerá, nos preparar. E Pedro está falando, e é como está aí, eles são movidos pela ganância, eles são movidos por desejos errados, eles te prometem liberdade e eles mesmos são escravos da sua própria corrupção. Temos que guardar o sábado. Opa, eles não leram que estão negando a Cristo fazendo isso? Que o único que guardou o sábado foi Jesus. Que o único que amou a Deus sobre todas as coisas foi Jesus Cristo. Que o único que amou o próximo como a si mesmo foi Jesus. Que o único que era, é e há por vir foi Jesus Cristo. E que Ele se tornou eu para cumprir o que eu não posso cumprir. Por isso que eu sei que Ele é a carne da minha carne, é o sangue do meu sangue, é o corpo do meu corpo, a alma da minha alma. E sem Ele, eu nada posso. Mas com Ele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a minha fortaleza, Ele é meu paraíso. Eu não quero estar no céu de florzinha, eu não quero estar no Havaí, eu não quero estar... Não. Se tiver que estar no fogo, se tiver que estar no lodo, que no nome de Jesus assim seja. Porque eu quero estar onde Ele está. Porque o paraíso é Jesus Cristo. O inferno é não tê-lo. Se Ele estiver comigo, nós vamos andar no fogo, na fornalha ardente. Se Ele estiver comigo, a gente vai andar por cima do mar. Se Ele estiver comigo, nós vamos andar no fundo do mar. Se Ele estiver comigo e eu sendo atacado por feras, espancado, mutilado, crucificado, dilapidado, eu quero estar. Ainda que eu não entenda e não compreenda, porque Ele me ama, Ele é meu Deus, Ele é. Ele é. Sem Ele eu nada sou e nem seria. Eu só sou algo porque Ele é. E eu sou o que Ele é. E o que eu vou ser ainda eu não sei, mas eu sei que eu vou ser como Ele é. Sim. Porque Ele veio como eu sou para que eu seja como Ele é. Então Ele é meu paraíso. Ele é a vontade do Pai para mim e para você, meus irmãos. Vou falar claramente. Denominações não são a vontade do Pai para você. Regras não são a vontade do Pai para você. Porque Ele sabe que você não consegue. A vontade do Pai para você é Cristo Jesus. Nós devemos uma dívida, como se nós devêssemos uma dívida para o nosso Pai. É a verdade. Ele deu algo para nós e nós não soubemos usar e quebramos e devemos mais do que podemos. Devemos mais que a nossa vida. Mas Ele mesmo pagou a prestação que nós devíamos para Ele. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, Pedro está divertindo. Não vai atrás desses líderes. Não vai atrás dos falsos profetas. Toda árvore produz fruto.
Vós conhecereis as árvores pelos frutos. Examinais os espíritos para ver de onde ele vem. Se o cara fala que ele não era ninguém, ele é crente, como está escrito. Crente, crê até os demônios creem e tremem. Não é nada crer em Deus. O que a gente tem que saber é que somos achados por Ele e aceitar a vontade dele em nós. Desmanche tudo. E ainda que nós estamos vendo que nós estamos se desmanchando para fazer de novo, nós sabemos que por dentro cada dia mais nós somos, pela graça e misericórdia de Deus. Tá bom, meus irmãos? O que eu tô falando aqui não tem nada para me acrescentar. Então eu resolvi ler essas cartas não para interpretá-las, muito pelo contrário. Elas já são interpretadas pelo Espírito. Eu apenas estou comparando essa carta e essa carta aí com essa aqui, para nós examinarmos se o mesmo Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que está aqui. E a gente sabe que é o mesmo Espírito que está aqui. É o que está aqui. Para nós não desanimarmos. Esse é o caminho estreito. Esse é o caminho apertado. Esse é o paraíso. O Seol é tudo que não tem Cristo. Não adianta. Eu não quero ir para o paraíso. Só se Cristo estiver lá. Aí é meu paraíso. Se Cristo estiver no deserto do Saara e eu com ele, eu estou no paraíso. Se eu estiver na UTI, no hospital, no presídio, e Cristo estiver comigo, eu estou no paraíso. Jesus falou, vejam, o reino dos céus não vem como vocês veem. Aonde? O reino dos céus já está entre vocês. Deus os abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus. O reino dos céus já está entre nós. Deus abençoe.